Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas da ICN. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Eu sou o José Marcos, gerente de desenvolvimento de mercado, e hoje estou aqui com o Fábio Vara. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Zé? Como é que estão as coisas aí? É um prazer estar com vocês aqui, participando desse número aí. Tudo certo, Fábio. Obrigado. Estou aqui também com o Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Tudo jóia, Zé? Como é que tá? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, colaborando com o mercado agrícola. Tudo certo, Eduardo. Obrigado. Obrigado, Eduardo e Fábio. E hoje, pessoal, estou aqui com o professor Vitti, o qual eu tive a satisfação de assistir uma aula dele na pós-graduação. Aprendi muito com o renomado professor Vitti. E nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante quando a gente se fala de nutrição de plantas. Hoje nós vamos falar sobre o boro. E eu vou pedir ao professor primeiro para se apresentar e depois para a gente começar sobre esse assunto. Tudo bem, professor? Vocês já me conhecem, sou professor Vitor aqui da Exalc USP, formei aqui no ano em 70, também formei outro cato em licenciaturas agronômicas em 73, trabalhei por 15 anos na Unesp de Jabuticabal e estou há 32 anos na Exalc. E José, permita falar uma bobagem no bom sentido, né? A gente nasceu com boro no sangue, porque quando eu era aluno aqui da Exalc, e nós tínhamos um professor chamado Moacir Camponês, para seu sobrinho, que o Fábio já lembra de nome, né? E a tese dele que eu assinei foi o método para quantificar boro no solo através do girassol. E foi uma coisa inimaginável, porque não tinha extrator para boro para simular a planta. Mas como o girassol é uma planta indicadora, a gente plantava girassol em vasos, em vários tipos de solo, e pela altura do girassol a gente classificava solo adequado, solo excessivo e deficiente em boro. Então o boro está no nosso sangue. Então eu espero que seja uma hora assim de coisas práticas, porque hoje, eu falei para o José, o boro é o macro dos micro, e é o que mais limita a produtividade agrícola e a qualidade dos produtos e também a longevidade das embalagens. Muito obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. E como eu já falei no início, para mim é uma enorme satisfação estar gravando esse podcast, esse Plantcast aqui com o senhor, o qual eu aprendi muito nas aulas de pós, nas palestras e também no dia a dia, nas conversas e lendo os seus livros também. Fico muito feliz, professor, em a gente estar gravando mais esse podcast. E para a gente começar, professor, gostei muito do tema que o senhor comentou, né? Boro, o macro dos micros. Então, aí já relata a importância desse nutriente, professor. Fala um pouco mais para os nossos ouvintes, consultores, agricultores que estão nos ouvindo agora. Fala um pouco mais sobre a função do boro na planta, professor. Quais são as funções? Descreve um pouco mais para os ouvintes aí. O boro é interessante, que ele é importante para a planta, tanto no período vegetativo como no período reprodutivo. E como eu falei para você, o boro é o macro dos micro, porque nós aplicamos hoje quilo por hectare, e não é grama por hectare de boro. Então é importante, né, em toda essa conotação, ao iniciar aqui, é bom lembrar que 10% do boro da planta está nas paredes celulares, provocando divisão e alongamento das células, e 90% faz parte da parede celular, juntamente com o cálcio, dando os resultados de fazer uma parede celular com pontes de cálcio, e também lembrar, em função de fazer parte da parede celular, ele está ligado também à transpiração de água pela planta. Ou melhor dizendo, sem boro não há vida. Então, resumindo tudo isso, o boro, através do alongamento da divisão celular, da formação de pontes de cálcio, de regular a transpiração, ele é um elemento que deve ser manejado de uma forma adequada, porque é um elemento totalmente complexo. Lembrando que boro é vida. E nesse aspecto, lembrar também, né, que o boro ele é imóvel no floema, praticamente imóvel no floema. Então, para começar a entender um pouquinho a fisiologia do boro, nós precisamos lembrar do seguinte: bem, eu quero então ter um manejo adequado de boro. Evidentemente que para ter um manejo adequado de boro, isso depende de doses, de fontes, de parcelamento, de época de aplicação. Tudo bem até aí.
Então, ao se aplicar boro, você tem um retorno hoje para cada real aplicado de 15 a 30 reais de retorno. E daí fica a pergunta, bem, o que acontece? Como que eu vou manejar o boro adequadamente? Eu preciso entender a dinâmica do boro no solo. E para entender a dinâmica do boro no solo, é evidente citar que a planta não come, a planta bebe. E principalmente os nutrientes que têm absorção por fluxo de massa. Só que no caso do boro, tem uma coisa adicional. O boro é absorvido na forma sem carga, H3 e BO3. Tudo bem. Como que eu faço para manejar esse boro na adequada nutrição das plantas? Primeiro você vai ter que pensar o seguinte, já que o boro é absorvido por fluxo de massa, mesmo venenos respiratórios não inibe a sua absorção, é um boro que é um elemento que tem uma característica interessante. Ele, por pequenas doses, ele causa toxidez. Tudo bem, então é evidente que não é possível você fazer um estoque de boro no solo, por dois motivos. Um devido à absorção livre por fluxo de massa e outro devido à sua dinâmica por lixiviação. O que fazer então com o boro? Em primeiro lugar, você vai querer manejar o boro e tradicionalmente os elementos, como o Fábio sabe, Eduardo sabe, a gente vai procurar analisar a reserva do solo. Mas isso é uma bobagem. Nunca confie a boro na análise do solo por dois motivos principais. Primeiro, quando você fez a amostragem do solo, é uma coisa. Quando você vai cultivar, que a planta precisa do boro, é outro cenário. Isso porque aquele boro quantificado na época da amostragem, ele pode ter sido lixiviado. Segunda coisa, aquele boro quantificado na análise, ele vai sofrer modificações devido às suas interações com o alumínio, principalmente em pH ácido, pH mais ácido, e com o cálcio em pH mais elevado. E terceira coisa, se ocorre precipitação pluvial entre a época da amostragem e a época que a planta necessita, esse boro também já migrou para a subsuperfície. Então é complicadíssimo explicar de início o manejo do boro no solo para ter uma adequada nutrição. Tanto isso é verdade que o nível crítico de boro foi sempre dito em verso e prosa que é 0,6 miligramas por decímetro cúbico. Se eu multiplicar 0,6 por 2, eu vou ter uma conta que o boro está numa quantidade de 1.200 gramas por hectare na camada arável, uma quantidade excelente. Mas como eu falei, isso não quer dizer nada. Tanto é verdade que no novo boletim 100, para as culturas como o café e como os citros, o status do boro foi elevado para 2 miligramas por decímetro cúbico, isto é, 4 quilos por hectare. Cristo, você mudou para laranja, você mudou para café e as demais culturas. Então esqueça boro no solo. E como vamos começar a entender boro no solo? Primeiro, você vai perguntar para mim quais são as fontes naturais de boro. Não ocorre nenhum mineral no Brasil que contenha boro para nutrir a planta. Mas tem matéria orgânica. O boro da matéria orgânica é desprezível, por dois motivos. A matéria orgânica originária de vegetação natural é paupérrima em boro porque não tem boro no solo. E também aí o outro motivo é que esse boro, como nós falamos, ele tem a tendência de lixiviação, provocando inclusive fitotoxidez. Então, como administrar esse boro? A planta bebe boro de uma fração chamada lábio, que é boro fracamente absorvido nos colóides, seja matéria orgânica, seja argila. Mas como a matéria orgânica tem baixa contribuição, então não existe um fornecimento contínuo de boro fracamente absorvido para a solução e para nutrir a planta. O que fazer então? Então fica claro, de um modo evidente, que eu preciso fornecer boro todo santo ano, porque se eu quiser colocar a quantidade de boro para reserva, ele vai ser perdido por lixiviação ou ele vai causar fitotoxidez. Então é evidente que quando você vai entender um pouco o manejo do boro, fica claro, solos com maior poder tampão, solos com mais matéria orgânica e mais argila, as doses de boro são maiores, porque eles têm possibilidade de ficar absorvido. E também não há nenhum problema aí de aplicar de uma vez só. E no caso de solos mais arenosos, que não tem a absorção trocável, vamos dizer assim,
O boro também tem que ser fornecido com mais a miúdo e com mais cuidado. Então, como que nós vamos trabalhar com boro? Nós vamos trabalhar, primeiro, tradicionalmente, boro aplicado via solo. Correto. Porque eu sei que 96% do boro é absorvido por fluxo de massa. Então, boro aplicado via solo. Mas daí, para você lembrar, que esse boro aplicado via solo, ele precisa ter um fornecimento até contínuo para a lavoura daquele ano. E como que eu vou conseguir isso? Da aplicação do boro via solo. Em primeiro lugar, já fica a discussão de localização. Eu sei que a maneira mais adequada de aplicar boro via solo é em área total, porque a água procura raiz, é fluxo de massa. Então, eu vou aumentar a possibilidade de ter mais raízes absorvendo esse boro, com menor risco de toxidez, do que numa fórmula localizada como água suco do plantio. Então, resumindo, eu vou aplicar boro via solo. No caso de culturas anuais, principalmente, eu vou preocupar com a aplicação desse boro via solo no pré-florescimento, no estádio vegetativo V4, porque já tem raiz para absorvê-lo e também a planta, até certo ponto, ela está com crescimento, com raízes nas entrelinhas para absorver esse boro. Então, o boro tem que ser aplicado via solo, de preferência em área total. É evidente também que a quantidade é fundamental. Solos argilosos aceitam maior quantidade de boro, porque tem maior capacidade de reter o boro, e solos arenosos, menor dose de boro. Então, normalmente, o que fica o manejo do boro? Uma dose adequada de boro para solo arenoso é 1 a 2 kg por hectare, isso falando em culturas anuais, e para solos argilosos, uma dose de 2 a 3 kg por hectare. E nessa dose também maior para argiloso, também é importante, no caso, a ocorrência de nematóides. Lembre-se que solos com nematóides necessitam de maior aplicação de boro. Isso está comprovado já no caso da cultura do algodão em áreas com nematóides. Então nós falamos aí época de aplicação, área total, em pré-plantio em solo argiloso, em pós-plantio em solo arenoso. Falamos em dose de 2 a praticamente até 4 kg por hectare. Agora fica faltando a pergunta, mas que fontes de boro? Esse boro aplicado via solo, que fontes que vão utilizar? Então, quando eu aplicar esse boro via solo, é uma coisa importantíssima. Você falou, todo ano aplica boro. Todo ano. Eu concordo com isso. Agora, uma questão que muitas vezes o pessoal tem dúvida. Numa sequência de cultura, vai plantar soja, depois vem a safrinha, seja milho, seja algodão, vai entrar uma braquiária depois. O ideal seria aplicar tudo na primeira cultura ou o correto está entrando cada cultura com esse boro? O que você acha agora? O correto é aplicar em cada cultura esse boro. Isso está provado principalmente pelo pesquisador Douglas Kitt, que aplicou 1 kg de boro na soja e depois 1 kg de boro antes do plantio de milho. Então, você vai falar para mim, você está falando em milho e soja, eu sei, mas se também tiver algodão, a diferença é que no caso, quando eu for aplicar para o algodão, não vou fazer ruim, eu vou dar uma dose maior por causa do algodão, que ele é mais exigente em boro. As culturas calcífilas necessitam de maior dose de boro. Isso é tão importante que os norte-americanos, eles analisam na folha a relação. Você sabe, né, Fábio? Sim, Cálcio e boro. E ficou uma mensagem enganosa para o agricultor que podia aplicar foliar o famoso CAB, que é um pecado, que é um absurdo. Então, como você falou bem, parcelar o boro nessa sucessão. Tudo bem até aí. E aí, voltando para dar uma sequência, nós falaríamos agora fontes de boro. Pessoal, pode falar, José. Até antes, o senhor falou plantas calcífilas. Se o senhor pudesse falar... Ótimo, para. Você lembrou tudo, sabe? Isso é por isso que está a equipe aqui. Então você vê que nessa época de crise, você vai procurar alternativas para usar o boro. O que são plantas calcífilas? Tradicionalmente, culturas rentáveis como citros, como café, como cacau, como dendê, como tomate, hortaliças, solanáceas em geral, e a gente esquece uma coisa fundamental, o bendito eucalipto. O eucalipto tem uma quantidade de cálcio e boro no florema absurda. Então você pode retornar o eucalipto, a casca do eucalipto no florema, para
inclusive contribuindo para o sistema de cálcio e boro. Ou melhor dizendo, quanto mais a planta exigir de cálcio, mais ela exige de boro. Isso é um fato. Então as calcíferas, um exemplo que eu esqueci, Eduardo, cultura guardada também chutada fora, é o amendoim. Se não tiver boro, não enche o grão. É tão importante no amendoim que, no caso do amendoim, é tradicional você aplicar gesso, sulfato de cálcio na cobertura e também aplicar o boro. Agora, eu vou dar uma invertida aqui. Eu falei que eu vou falar da aplicação via solo. Eu sei que essa aplicação indiretamente é via solo, mas é sagrado, é obrigatório a aplicação de boro via fluema, via herbicida. Por que isso é fundamental? Está provado, a gente já verificou isso em amendoim, os outros colegas já verificaram isso no caso da soja, que onde tem boro, aumenta o alongamento celular, que ele começa a ocorrer 12 horas após o plantio da cultura, ele dá alongamento reto e com sanidade, isto é, livre de doenças de fungo e de bactérias, como está provado no caso do algodão, no qual até 26% foi emitido de produtividade devido a esse controle, entre aspas, do boro em doenças de raízes. Bem, e para entender esse boro aplicado via herbicida, eu estou pondo ele antes, estou colocando ele pré-emergente. Muitos colegas, o próprio Douglas, ele também tem aplicado durante a cultura, que eu não concordo. Se todo mundo concordar, você não teria essas discussões. Então eu prefiro aplicar o boro pré-emergente com herbicida. Tudo bem. Isso é da dessecação. Essa palavra é chave, todo mundo entende, José. Dessecação. E daí? Então você vai perguntar que fontes de boro que eu vou utilizar na dessecação. Vamos analisar primeiro o ácido bórico, porque é uma fonte condenada. Primeiro, porque o ácido bórico ele é livre, ele pode dar toxidez, ou não tem zero de efeito residual. Numa cultura no Tocantins, por exemplo, que tem solos siltosos, se eu aplicar, por exemplo, um herbicida com boro ao meio-dia, eu vou perder por uma forma de ácido bórico. O ácido bórico também é volátil. Então, não use ácido bórico. Vai embora efeito residual nenhum e principalmente toxidez para as plantas. E a solubilidade dele? Operacional, solubilidade, que é 5 kg em 100 litros do ácido bórico. Então, que fonte que surgiu em seguida foi o octaborato, Eduardo? Octaborato de sódio. Custoso. Boro ligado a sódio, quer dizer, boro solúvel. Mas também surgiu hoje o uso do boro complexado com monoetalulamina. Ótimo. E também surgiu hoje o pentaborato, que é uma suspensão. Tanto a monoetalulamina como o pentaborato, ela achou uma brecha na lei, que no ano de 2018 permitiu que se fosse aplicado via fluida, suspensões, mas que não entupisse o bico. Então nada contra. Então nós temos aí fontes alternativas para herbicida, o octaborato. Qual que é a teor de boro no octaborato, Eduardo? Aproximadamente, octaborato? 20,5 de P. E temos os boro meia e o pentaborato, que são suspensão. No caso do boro meia, 10 gramas. 10 gramas não. 130 gramas? 30 gramas, cara, por litro de aplicado. Como todas essas fontes são alcalinas, e eu estou aplicando herbicida pré-emergente, no caso do glifosato ou outros herbicidas, ele vai ter uma inibição se o pH passar de 6,5. Então é necessário ter uma ordem no tanque de fazer uma pré-mistura com 3/4 de água, usar normalmente um depressor de pH, que é o mais barato, e o ácido fosfórico, na dose uma dose que permita abaixar o pH com 4,5. Ótimo. Agora eu aplico a dose correta do herbicida e, por último, eu aplico o octaborato, o boro meia, o pentaborato. E aí, logicamente, você vai dizer para mim, mas tem produtos no mercado que podem passar, principalmente o octaborato. Tem, mas empresas hoje estão procurando colocar um próprio redutor no próprio produto. Então não fique preocupado se o pH subir até 6,5, que não vai inibir o glifosato.
E por isso eu falei para vocês a vantagem desse boro pré. Nós vemos aí o trabalho que o Fábio sempre me passa aí, aquela dose de 200 a 600 gramas de boro aplicada de herbicida, um efeito fantástico no aumento da produtividade de cana em 10 a 12 toneladas. Nada. Você vê que é uma dose pequena. Então fiz minha parte. Em primeiro lugar, isso não é exclusivo. Segundo, nós comentamos... Pessoal, até voltando, desculpa, o próprio glifosato mesmo, né, ele já ajusta o pH da cauda, né? Ele já tem alguns, ele tem ingredientes então, aí que tem. Você pega, por exemplo, a Monsanto, ele tem 3 ciclos de glifosato. Tem que saber qual que está usando de glifosato. De qualidade ou glifosato. Se não for pensar com bora, usa de maior qualidade. Sim. Então você fez só a parte pré. A gente não vou aplicar boro herbicida nas pereiras, aí eu vou fazê-los em ar total na entrelinha. Tudo bem. É uma operação barata, doses pequenas. E agora vamos partir então para boro realmente, que é o melhor meio de aplicar boro pela sua mobilidade no xilema, boro aplicado via solo. Bem, quais são em primeiro lugar as fontes de boro mais adequadas para aplicação via solo? Pegando as rochas minerais de boro oriundas da Turquia, oriundas da Califórnia, das montanhas rochosas dos Andes, nós vamos então escolher como uma fonte um mineral chamado tincal. O que é o tincal mesmo? Falando do tincal, é o tetraborato de sódio. Pelo amor de Deus, senhores, bórax é nome genérico, não use nunca a palavra bórax, risca no caderno seu, porque você vai te explicar que é um bórax deca 10 água, e esse bórax aí tem o P ligado a sódio. Ótimo, solúvel. Então esse é o produto que nós aprovamos para aplicar via solo. Mas não é produto direto. Eu vou pegar esse bórax com 10 água e vou tirar 5 água. Então vou pedir no comércio, eu quero um bórax pentahidratado. Cristo, se eu tirei 10 água, ficou menos solúvel, ótimo. E ele tem solubilidade alta. E com 5 água, o teor de boro vai para 15%. Aprovado para aplicar esse produto via solo. Doutor, mas eu estou num solo mais argiloso e eu quero usar um boro de solubilidade um pouco menor. Daí você vai usar o Lexita. E parte do boro ligado a cálcio e parte do boro ligado a sódio. E o teor de boro total é 10%. Para aí! O Zé vai perguntar, até eu sei que ele vai perguntar. Cuidado com lexitas comerciais. Vocês estão cagando por isso. Vocês têm que perguntar, a minha olexita é oxissulfato ou a minha olexita é calcinada? Cuidado com a olexita calcinada, porque a olexita calcinada já fala calcinada, ela sofre mudanças morfológicas na estrutura da olexita e pode levar isso daí, inclusive, a acúmulo de metal pesado. E preocupação, logicamente, seria o arsênico, mas nenhuma empresa que se preze vai colocar arsênico acima do nível permitido pela legislação. Então, mas a calcinada, ela tem uma granulometria uniforme, né? Uma dureza desgraçada de unha, ela fica mais mole. Então a gente prefere a olexita oxissulfato. Por que ela tem maior confiabilidade? Cristo, eu estou pondo ácido sulfúrico numa dose que não vai formar totalmente sulfato. Então por isso que fala metade óxido, metade sulfato. E essa olexita, ela tem melhor dureza, maior uniformidade dos grãos na casa de 2 a 4 milímetros. É uma olexita tradicionalmente utilizada no Brasil. E eu prefiro ela realmente em solos de textura mais argilosos, que tem maior poder tampão, que vai também a olexita. Mas existe diferença entre olexita no mercado, cara? Então, como o produtor pode entender isso numa análise prática aí? Uma olexita pode ser mais solúvel ou menos solúvel? Só para ter uma ideia, a olexita oriunda do oxsulfato, até 90% é solúvel em água. Até 90%. Chega a isso. Uhum. A lei, lógico, a lei fez a legislação para boro como uso para micro via solo, é que do teor total, 60% daquele solúvel em ácido cítrico. Inclusive, ele até de doutorado. Cumpriu a lei, mas seria preciso de usar uma olexita que sofreu o ataque do ácido fúrico. Ótima pergunta. Bem, daí estamos falando, então está aprovado. Já falamos, estamos aprovado o bórax hidratado para aplicação via solo, bem como o bórax anidro. Está aprovado a olexita mais olexita oxsulfato. Agora, a colemanita, que é boro ligado a cálcio
e hidroboracida, que é a bola ligada a cálcio e magnésio, são insolúveis. Ninguém vai ser besta de aplicar esses dois tipos de produto. Mas dá para driblar. Como driblar? Você pode obter o termoboro. Eu sei que vai ficar mais caro. O que é o termoboro? No processo da obtenção do termofosfato magnesiano, você adiciona a polemanita e adiciona a hidroboracida. Agora vamos partir para um ponto que não pode deixar de lembrar, quando fala o Lixita, quando fala o Tincal, que tem o nome geral, que é o bórax. Cuidado, pelo amor de Deus, na implantação de pomares de citros ou de laranja, ou qualquer outra frutífera. Pelo boletim 100 novo que a gente, no passado, escreveu esse capítulo, sempre aplicar o boro no suco, se não aplicar em área total, boro em perene, saco, você vai aplicar no suco, mas a dose é 1 a 2 gramas por metro linear de suco. Então é fundamental que todas essas fontes, se aplicadas, localizadas na chamada cova do passado, você extermina seu pomar. Daí você vê aquela coisa boba, né? Então eu vou pôr água para diluir. Quanto mais água, mais bebe piora. Então, professor, e o senhor falou isso para citros, né? Esse mesmo raciocínio também serve para café. Café novo, né? Ao tomar muito cuidado aí com... Cuidado, porque pode queimar o boro. Dizima o pomar, De cima. muda, morre tudo. Eu tenho uma pergunta, professor. Posso falar? Pensando, o senhor falou de boro via herbicida, ficou bem claro para nós, né? Com certeza. E o senhor falou também de boro via solo. E eu, aqui na ICL, a gente trabalha com uma recomendação, pessoal, que eu vejo que ajuda bastante. Eu queria ouvir sua opinião. A gente segue uma regra, né, que o senhor já comentou e a Amada também. Seguindo a textura do solo. A cada 1% de argila, trabalhar com 100 gramas de boro via o Lexita oxalfato. Então, por exemplo, à medida que aumenta, se eu tenho um solo com 40% de argila, eu vou aplicar ali até 4 quilos de boro via o Lexita oxalfatada. Aí, lógico, em área total. Então, à medida que aumenta a textura, eu vou aumentando aí a aplicação, a dose de boro. Em primeiro lugar... Faz sentido, professor, essa Faz ou não faz? Essa fórmula, o teor da argila dividido por 10, consta na tese do colega Leone. Mas ele não mostra isso na tese. Ele colocou isso como referência, uma homenagem à Amada. Então não tem uma conclusão científica da relação exata da argila e doses de B. Mas isso é importante, como você falou, que para aplicação em área total é evidente, quanto mais argiloso, maior a dose que suporta. Porque esse boro vai ficar dissolvido, né? Vai ficar absorvido na argila. Mas tome um cuidado. Você não está no pomar de laranja, no pomar de café na hora de plantio. E a quantidade de boro, 1 grama, 2 gramas por metro, usando de preferência aquele sucador de cana-de-açúcar que permite sementar a dose para 2, o cara fala assim, puxa vida, tão pouco, vou pôr localizado, não tiro no pé. O único boro que pode pôr localizado, que não causa nenhum efeito, a gente tem prova disso, mas só supermercado de bebedouro, é o termoboro, que é o boro Fritas, Frite Trace Limit. Só para lembrar, tempo nosso, né, Fábio? Frite, FTE. Sim. E esse daí, sem problema, se você tiver um telefone com uma madame, eu sei que você dá esse, o que eu faço? Então você fala assim, você vai usar termoboro no seu vaso aqui do jardim, senão você está perdido, você vai matar tudo. Bem, esse é um ponto fundamental. Daí vem o caso da aplicação de boro foliar. Funciona? Funciona ou não? Vamos... É uma boa pergunta, né? Vamos ser comedidos. Está provado na cultura do café, por exemplo, que a aplicação de boro foliar não resultou em nada no café. Resultou quando aplicou o boro via solo. E mesmo usando no café, embora fosse aplicado no solo, ácido bórico. Então, fica essa pergunta. Antes de responder essa pergunta, temos que separar. Tem plantas que fabricam, como chama melhor, os dióis, mas os genéricos, os dióis, como chamam? Polióis. Então tem os polióis. Então, planta que fabrica polióis, eles são transportadores de boro com carga zero dentro do floema. Então você fala assim, mas que plantas que fabricam polióis? São poucas, algodão,
cultura econômica, Cristo, cana-de-açúcar e girassol. Então, no caso dessas culturas aí que tem polióis, você pode usar tanto o boro nutricional quanto o boro, vamos dizer assim, maturador. E por que o boro é importante nessa fase? E tem as frutas de caroço, né? Fruta de caroço. E por que o boro é importante nessa fase? Porque ele constrói o tubo polínico e constrói a fecundidade. Aí você quer jogar não. Você quer também aplicar isso, essa tubo foliar, em culturas que não fabricam polióis. Pode aplicar? Pode. Por que pode? Eu vou aplicar junto com defensivos. E que fonte eu vou usar? Uma fonte que absorve na hora. Solúvel, né? Mais do que solúvel, que é o ácido bórico. Porque ele está naquele mais solúvel. Ele tem já uma configuração de entrada direta, não precisa de carregador. Ele é passivo. Passivo. Então, nessas culturas, nós recomendamos com boro, mais na fase reprodutiva. Mas as doses são ínfimas de boro. E por que ele faz bem? E por que fala o ácido bórico? Porque ele abaixa o pH. Isso potencializa os demais nutrientes, principalmente o magnésio, o potássio, que se aplica em conjunto, e mais o MAP purificado. Então, foi uma vitória essa opção de, em culturas, você aplicar na fase reprodutiva o ácido bórico, não falo em boro, o ácido bórico, aplicar o magnésio, aplicar o potássio e aplicar principalmente o MAP purificado, 2 kg por hectare, que vai também carregar magnésio, e o MAP tem esse efeito de fabricar, de transportar, de fabricar ATP. Então até aí está tudo simples. Então o que você fez o manejo do boro? Desculpe, José, como no PC nisso vai ter uma equipe muito boa aí, né, que mexe com algodão, no algodão é indispensável a aplicação de boro foliar. Que fase? Na fase reprodutiva, porque o algodão ele tem polióis. E também lembrar que no caso do algodão, como é uma cultura nobre, também eu posso usar fontes mais elaboradas para aplicar foliar. Seja o octaborato, seja o pentaborato. O boromeia, né? O boromeia, desculpa, pode é bobagem. Eu não quero usar tetraborato, então pode usar octaborato, e pode usar 5, pentaborato e o boromeia, em 4 aplicações no algodão, no início da fase dele reprodutiva. De reprodução, que o efeito é fantástico. Nós vimos trabalhos seus aí feito pela sua equipe, né? Acho que o Eduardo lembra de quantas arrobas o algodão ganhava por alqueire, né? Em torno de 20, 25 arrobas por alqueire. Mas então, gosta fantástica. Fantástica. Sim, imediato. Então você vê aí que o boro é o calcanhar de Aquiles das culturas. Então nós falamos na parte da planta, vai lembrar aqui da preventiva de doenças, né? Sim. E que ele também é o principal elemento que a gente recomenda como para déficit hídrico. A gente sempre fala, né, Eduardo? A gente faz uma cultura calagem, faz a gessagem, e a fosfatagem. E para funcionar esses elementos, eu estou fornecendo o cálcio e o magnésio. Eu estou fornecendo o P. Mas eu lembro também de fornecer o B. Numa alusão, para ficar um pouco mais agradável, Deus é um cara que é difícil de entender. Comecei a entender agora, que parece a frescura de que vai cair avião. Tem que cair, que não morre não vê Deus. Bem, então você sabe, Fábio, fique quieto. Você sabe... Viajar segunda-feira. Perdi a pedaleada. Você sabe que para o ser humano, Deus falou assim, você vai formar osso, cabelo, pelo, você vai tomar leite materno. Ótimo. Cálcio, fósforo e magnésio. Mas você tem que acrescentar o flúor, porque o flúor ele vai unir igual o boro os pectatos de cálcio. Isso é tão verdade que quando me perguntam, você prefere usar gesso, gesso da indústria ou prefere usar gesso, olha, da rocha? Eu prefiro muito mais o da rocha, porque na rocha também tem o flúor para arrastar mais o cálcio. Legal. E no fosfogesso só tem o sulfato. Então são coisas que você vai fechando na vida. Falou muito bem do cálcio, né, do magnésio. Não adianta nada eu adubar com boro. Se estiver faltando cálcio, estiver faltando magnésio, estiver faltando fósforo. E tem um trabalho, eu acho que é do Kakimak, ou Sakimak, né, igual a turma fala, que mostra que plantas com deficiência de boro, ela não consegue acumular potássio.
Essa pergunta estava esperando, é fundamental. Que é Lembre que quando a planta estiver adubada corretamente com boro, você pode reduzir a dose de potássio. Porque ambos estão ligados ao controle da evapotranspiração. Então é fantástico você usar o boro como aditivo para regular a evapotranspiração da planta. Evapotranspiração também é solo, a transpiração da planta. E está provado que, como mostrou o Kakimaki, quanto mais boro, menos potássio. Mas isso é coisa velha, né? Coitado do seu Moacir, né? O seu Moacir pegava 2 Becker, sabe o que é Becker, né? Sei, pessoal. Lembra das aulas de química, né? Ele pegava 2 Becker e colocava uma flor de girassol com o pecil. Ele verificava que aonde faltava boro, vazava o potássio para a solução. O boro aumentava, o potássio saía, porque faltava boro para costurar o tecido. Por causa da integridade da membrana ali. Integridade é a palavra correta. Integridade. Então você vê que boro, a gente se apaixona por ele, né? Até que nós fizemos 3 boros dele, né? E vamos fazer um boro da Guatemala. Quando que vai ser, pessoal? Quando que vai ser, Eduardo? Que vem. Março. E para quem está nos ouvindo, professor, nós vamos divulgar aqui o link, tá, do evento. Vai ser na Guatemala, em março. Março. Na quarta semana de março. Que exato. Vamos pegar a data Agora aqui. já sabe. Março 23 e 24 em Antigua, na Guatemala, na ex-capital. Nós vamos divulgar o link depois aqui no chat para vocês estar acompanhando e participando aí. Se for possível. E é bom lembrar que você falou em Kakimaki, né? Kakimaki tem uma teoria, um moral, um objetivo de mostrar que só funciona polióis naturais. Então, para com essa bobagem de querer fabricar polióis artificiais. E lembrar, né, Eduardo, que o boromeno não é poliol. O boromeno é um complexo. Então, nada a ver. Boromeno é com poliol. Nada a ver. Nada a ver, tá? Boletando lá. Agora eu acho importante esse programa, ó, José. Você vai deixar o site, vai deixar escrito aí, que você pode ter 30 vezes o retorno com a aplicação correta de boro, um custo baixíssimo, né? Só que tem que desmistificar o boro, né? E lembrar também, logicamente, que as plantas de folha larga, dicotiledôneas, como a soja, existe em torno de 80 gramas de boro por tonelada de grãos. Ela é mais exigente que gramíneas. Mais a gente que as poáceas. Que as poáceas. Obrigado, meu galera. Então, lembra desses detalhes. Então, você fala assim, vamos falar um pouco agora na parte econômica. Onde que tem boro? Boro tem mais perto do Brasil, na Cordilheira dos Andes, destacando Bolívia, Argentina, Peru e Chile. Tem nos Andes, principalmente a Califórnia, e tem na Turquia. Antes dos Estados Unidos. Antes, primeiro Turquia, segundo Estados Unidos e terceiro América do Sul. E é bom lembrar que esse boro é importado, né? Que esse é caro. Não temos nada no Brasil. Zero. Por que não tem? Porque clima tropical, choveu, foi embora. Então você tem a possibilidade, que falei que é sagrado, peça para analisar, é boro ligado a cálcio, boro ligado a sódio, boro ligado também a magnésio, que isso você vê, hoje vem até pó de rocha, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Então são coisas que você tem interesses seus. E lembrar mais uma vez pela legislação, 60% do boro total tem que ser solúvel em ácido cítrico a 2%, igual o caso do zinco. E a gente fez um trabalho com o Fábio, não é tão passado, numa região nobre de São Paulo, que é Catanduva, o primeiro elemento de deficiência foi o zinco e o boro já perto dele. Canaviais. Ribeirão Preto, Catanduva, foram 95% das análises de solo com deficiência, Boro. abaixo de 90% da folha. Naquele tempo eu não sabia. Não. Eu sei que a bobagem é fazer análise de boro do solo. Mas é um indicativo, né? Mas não indicativo não, vai. Mas não tinha nada no céu. Mas a correlação foi boa, né? Você lembra? Que tem o 90 no solo e 90 na folha. Então, mostrava que tinha uma relação. A planta tá deficiente, né? Tinha 90%. Isso talvez seja uma fome oculta, né? Que o produtor nem está vendo e está retirando a produção. Tanto que o Canavial está aplicando, né? E tá tendo resposta. Não sei. E como você falou, não tem efeito, não dá para estocar boro no solo. E o boro é fracamente absorvido em pH baixo ao alumínio e fracamente absorvido em pH elevado a cálcio. Por que não consegue estocar no solo, professor? Porque não tem apartamento.
não tem CTC. Não é CTC, é Cristo. Ele não tem sítios, né? Suficientes para segurar o H3BO3, mesmo que segure. Ele é H3BO3, Cristo. Carga zero. Carga zero. Tanto é que isso aí, você falou uma coisa importante, a gente precisa tomar cuidado. Quando você apresenta com o Eduardo, né, os elementos mais lixiviados, né? Tá lá cloro, Cl-, fala de ânions, H3BO3, nitrato, sulfato e lá por último, não interessa a unidade. E o palhaço mais fácil de ser lavado é o potássio. Então, do ponto de vista quantitativo, você usa K-Cell todo ano, tem que usar porque, por isso que eu falo, não usa a palavra potassagem. Potassagem não é corretiva, é uma adubação aí para chegar a potássio 3% na CTC, o nível de 0,2 centimol de carga. Então você fala assim, mas aí, como que o cloro está ganhando do boro? Não está ganhando do ponto de vista quantitativo, agora qualitativo, o campeão é o bendito H3BO3. Ou o detoxidase de boro. Vou jogar água, né? Você mata a planta de vez, porque o boro é fruto de massa. Então são detalhes, quando a pessoa, por exemplo, pega uma estufa, como eu tive aqui em Piracicaba no passado, na chamada Arbor Delta, você limpar aquela estufa, vai, anos, devido ao boro e insetos, tem que fazer canteiro novo. Lembra que no caso de hortaliça, não adianta você querer pôr água, como eu já disse, a melhor maneira é trocar terra. É por isso que aí, no caso, pega bem a vermiculita para fazer esses cantinhos lá, que tem uma retenção de água, né? Mas são detalhes fundamentais no dia a dia, conhecer a qualidade do boro, a fonte e a solubilidade. Então, Eduardo, só para você lembrar, aí eu estou no impasse aqui, entre ácido bórico e todo impasse com o octaborato. Você vai assim, bem, o ácido bórico, PS, solubilidade é 5, o octaborato é 10. O ácido bórico tem 17, o octaborato, não falou Fábio, tem 1,5. Então, no mesmo tanque, você consegue colocar 140 vezes mais boro, rende operacional. Por isso que cresceu o mercado de suspensões. E tipo, uma ilusão quando você parte para ver com os detalhes. Então, são cuidados que não está escrito em livro, essa coisa. Isso aqui é meu dia a dia, ir para o campo do 15, né? Então, se fica agora, tem mais alguma coisa do boro que faltou? Pode ficar à vontade. Eu tenho mais um comentário, pessoal. Você falou que é praticamente impossível aumentar esse teor de boro no solo. Eu vou fazer uma pergunta. Se eu consigo melhorar ali matéria orgânica no solo? Ótima pergunta, José. Como que você consegue segurar mais boro no solo? PD, plantio direto. Segundo, calagem. Então são práticas obrigatórias e indiretas para suportar esse boro, talvez até para cultura em sucessão. Então, matéria orgânica é a chave, que forma complexos de boro com a matéria orgânica e a calagem. Então, são práticas de manejo aí que conseguem melhorar, mitigar ainda de você o boro ficar mais tempo nessa fase. Nessa fase chama trocar. Porque parte desse boro, né, pessoal, tá ali, tá ligado à matéria orgânica, né? Você tem algum um percentual aí que pode falar do solo ali? Quanto? Não sei. Varia muito, pessoal. É difícil. Quanto desse boro aí, do total do solo, quanto estaria ligado à matéria orgânica? Mas é importante que você falou, que quanto menos você fornecer oxigênio para o solo, melhor. E vai ficar a matéria orgânica mais estabilizada na forma de humus, né? Eu até brinco, José. Vocês devem saber que a matéria orgânica é chompes, né? É isso. Eu uso isso aí, pessoal. Só que é chompes da Brahma. Na sexta-feira, né, pessoal? Porque você pega aqui, esquecendo o carbono, hidrogênio e oxigênio, nitrogênio é 98 orgânico, o fósforo é 60, o enxofre é 90, e o boro, vamos dizer assim, é 100%. 100%. Que tá, não tem boro no solo. Então, cabe assim a pergunta sua, 100% do boro que está nessa fração é boro da matéria orgânica, então o PD está aprovado. Certo. Essa regra é muito boa, né, professor? Então, para quem está ouvindo, pessoal, a regra chompes da Brahma na sexta-feira, né, pessoal? Agora, lembrando que essa matéria orgânica vai ser formada do resíduo que eu tenho que enriquecer de boro. Então, eu não consigo, mesmo uma matéria orgânica alta, o ideal é estar sempre aplicando boro para eu enriquecer gradativamente. E como o José falou, a dose depende da matéria orgânica do teor de argila. E os maiores cuidados só nos arenosos, lógico. Né? Legal. Bom, estamos caminhando aqui para o final. Não sei se você sabe, tem mais alguma pergunta? Não, acho que
Já falou bastante de fonte aí, ilustrou bem, né? A parte da análise do fertilizante é bastante importante para o produtor entender a matéria-prima que ele tem na mão ali para usar, né? Até que é uma pergunta clássica, existe um adubo ideal? O senhor Malavolta dizia, nada é ideal, só Deus. Existe algum adequado? E aí que surgiu essa pergunta para fechar, porque as empresas fazem hoje no NPK mistura de fontes de menos com mais solúveis. O que seria menos solúveis? Ligado a cálcio. O que é mais solúvel? Ligado a sódio. Isso que também é evidente, né, José? Você fala o seguinte lá, o boro está no ambiente ácido, o pH menor que 6, menor que 7. Já no onde tem jazida, o pH é 7. Então você fala assim, nossa, tem um colega aqui que planta maçã na Argentina. Eu vou ligar para ele, fontes de boro ligada a sódio, você perde emprego. E você tem que ligar a fontes de boro e ser atacada por ácidos. Então daí que vai entrar o ácido bórico. Ele nunca vai recomendar o Lexita no Chile e nem o bórico que se perde hidratado, porque ele precisa solubilizar para formar H3. O que é H3BO3? É graças à acidez do solo. Então não vai recomendar uma maçã da Argentina, que é um tiro no pé, você vai recomendar uma fonte que não seja o ácido bórico. Certo. E também é gozado, né, José, que o ácido bórico, ele não é mineral, ele é subproduto. Ele é um produto da transformação do ataque do ácido sulfúrico nessas fontes de boro, e depois você, em função da fonte, você coloca as fontes. Depois que você tem o ácido bórico, é que você vai então fazer o octaborato, tetraborato, o boromeia. O boromeia a partir sempre também do ácido bórico, que tem que constar no sistema. Ele é base para tudo. Mas ele é artificial. Sim. Certo. Eduardo, alguma pergunta, algum comentário? Não, Eduardo, eu falei para o Eduardo, wiki o pessoal, e como as empresas têm muito vendedores e não técnicos, eles usam BO para símbolo atômico do boro. E também uma coisa fundamental, não posso esquecer de falar isso aqui. Cuidado, quando se compra o boro, assim como se compra o enxofre, a lei não impede que você expresse o boro na forma de B2O3. E nem enxofre na forma de SO3. Olha lá, eles são parentes os dois. E esse B2O3 às vezes impressiona o comprador, porque ele é 3,5 vezes maior em B devido à expressão que é B2O3. Aumenta o teor de boro. Então vai para 3,5 vezes mais. Então você, como bom consultor, pega uma calculadora e divide por 3,5. E o enxofre 2,5. Enxofre 2,5. Agora você fala assim, né, Fábio? Caramba, hein? Agora eu comecei a pensar hoje, agora nesse momento. B2O3, SO3. Ambos são concorrentes para absorção via radicular. Que é a mesma forma, SO3 e B2O3. Mesma coisa se você falar do enxofre com selênio. O selênio também, a planta pega SO4, a planta pega MiO4, a planta pega SeO4. Isto é, aumentando a molibdênio, aumentando o selênio, eles se interagem de forma quantitativa para a absorção radicular. E o principal opositor do boro é o benito. Isso. Sim. Certo, professor. Como não tem mais pergunta, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, para os consultores, os agricultores, o pessoal que está nos ouvindo. É só lembrar que o podcast dá uma liberdade para você, ver se está maquiado, se está erudito, lixilhado e assim por diante. E então é interessante, a gente tem que respeitar a produtora Yamada, né? Sim. Sempre bateu pelo boro. E nós estávamos na Turquia e tem aqueles... O pós-relação, aquele pré-simpósio satélite, né? E o pré-simpósio satélite foi sobre boro. E é evidente que daí você também que sabia o boro na saúde humana. E é fácil explicar isso aí. Você pega uma cultura da uva e a cultura do café. Não existe uva sem boro porque ele fica mumificada, o grão de uva. Não existe café sem boro porque o boro que não são produtivos. Então, eu perguntei para um médico lá no evento, doutor, o que eu devo tomar de boro, né? Então, você lembra, a você está sendo estúpido. Tome café ou chupe uva. Mas eu falei, qual que é o melhor? Para você ver a fama. Porque houve uma briga entre o café e a uva. E perguntaram, a uva falou,
Se você dá bebedeira, dá estropo, dá fogo, daí a uva falou assim, uva não. O Riquinho falou assim, porém minha mãe é uma uva. Quem que sua mãe quer? Eu disse, é uma vaca, né? Eu sou burro que você vai ganhar poder de corredor, José, que vai tornando simples a explicação para o agricultor. E a gente, como falei para você, precisa de boro também, pô. Sim. Principalmente a parte de Alzheimer está ligada à falta de boro. Então é verdade que o colega Yamada abriu uma clínica, né, Fábio, agora para tratar crianças com autismo. Então isso também está ligado à nutrição, mano. Já dizia uma na volta, né, pessoal? Nós somos uma planta transformada, né? Não, estamos uma gozação aí, né? A gente brincava. Tinha aqueles locais do estado de São Paulo, como Severínia, como Marinha, que era, alojamento dos mineiros. O que tinha para entrar? O que tinha na entrada, na porta, você e dormir? Ácido bórico. Lembra que ácido bórico é higiene, ele é chulé. Você tá seu cara, for bem nutrido, não tem esse jeito de chulé, eu vou sua mãe também. Vai brincando assim que a gente chega num acordo. Isso aí, professor. Então, queria agradecer, muito obrigado, pessoal, por essa excelente contribuição. A gente poderia ficar conversando aí o resto da tarde, né? Desafio de terror, né? Falando de boro, tem muito assunto, mas nós temos que finalizar aqui o Plantcast. Muito obrigado, professor Vídeo. Obrigado pela confiança antiga da ICL. Muito obrigado por mais essa excelente contribuição aí para o nosso Plantcast. Obrigado, Fábio. Obrigado, Eduardo, por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado mesmo da participação. E finalizo aqui mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.